A morte do adolescente, filho da cantora e compositora paraibana Valquíria Santos, em função ali de um uso, de um retorno, de uma reação negativa nas redes sociais. Você acompanha aqui no Rede Verdade, fica sabendo de tudo sobre esse tema e também bate um papo sobre o que nós devemos fazer para nos proteger dos efeitos nocivos do uso das redes sociais. Fica ligado, Rede Verdade está no ar. Olá, minha Paraíba, é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Estamos ao vivo aqui na sequência da programação da sua TV Arapuã. Você que estava acompanhando aí o Cidade em Ação, continua conosco, continua ligado, porque a gente vai mergulhar um pouco, tentar aprofundar um pouco mais esse tema que tem preocupado tantos pais, tantas mães, tantos jovens aqui no Brasil e no mundo, que é a questão dos efeitos aí nocivos dos usos das redes sociais. Ontem, lamentavelmente, a gente acompanhou aí o fato que aconteceu com o filho de Valquíria Santos, ela que inclusive estava há poucos minutos ao vivo numa live, chorando, né, e desabafando, e conseguiu cunhar de uma forma muito resumida, mas muito forte e verdadeira, uma frase dizendo: a internet está doente. Ela está aí, ela com o filho que morreu ontem, e vítima, ele que foi vítima ali recente de muitos ataques nas redes sociais por um vídeo que postou. Deixa eu cumprimentar aqui a doutora Cleia Brito. Hoje a gente volta para assistir, só para ouvir mais uma vez a declaração de ontem de Valquíria Santos, e a gente continua conversando. Doutora Cleia, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. A senhora é psicóloga, com especialidade em neuropsicologia. Isso. Obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Obrigada e obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Bom demais. Vamos dizer aqui, daqui a pouquinho, vamos dizer aos pais e mães que estão nos assistindo o que é que a gente pode fazer, né, em relação a isso. Vamos ouvir Valquíria Santos ontem, instantes depois, né, dela ter sido informada e saber da morte do filho do jovem de 16 anos. Valquíria Santos. Eu perdi meu filho. Uma dor que só quem sente vai entender. Como vocês já estão vendo, tem alguns vídeos dele. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos. Achou que as pessoas iriam achar engraçado, né? Mas as pessoas não acharam engraçado. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre, as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão. Mas eu estou aqui como uma mãe. Pedi para que vocês vigiem. Para que vocês vigiem, para que vocês fiquem alerta. Eu fiquei o que eu pude. Ele já tinha mostrado sinais, já tinha levado em psicólogo, já tinha conversado várias vezes com ele. Mas foi só isso. Foi só uns comentários na internet, né? Nesse TikTok nojento que fez com que ele
chegasse a esse ponto. Esse casaco foi a última roupa que ele usou. É o cheiro dele. Eu estou desolada. Estou desolada, meu Deus. Que Deus conforte o coração da minha família. E que vocês vigiem, que essa internet está doente. Quando as pessoas estão um pouco fracas, que não se aguentam, que vocês vigiem. Tá aí, isso é muito sério, muito triste e muito sério também. Inclusive, já se começa aí uma discussão no movimento para se ter uma legislação mais rigorosa em relação à questão dos ataques na internet. Doutora Cleia, as perguntas são muitas e variadas sobre esse tema, mas para a gente começar aqui, para quem está nos acompanhando, vendo um vídeo como esse, vendo uma história como essa, acompanhando, a primeira tentação que a gente tem é de procurar cortar tudo de todos em relação a isso. Algo, inclusive, difícil de se fazer, porque faz parte do mundo de hoje. Qual é o que você diria primeiro para, diante de uma história como essa, acalmar pais e mães e para que eles possam, com passos corretos, andar daqui para frente? Luiz, sou mãe, né? Eu estou assistindo o vídeo aqui, a gente fica triste, é comovente, não tem como a gente não se sentir uma tristeza em ver a mãe aí sem resposta para o que está acontecendo. Você sente o menino feliz, porém, o que é que a gente pede aos pais? Primeira palavra, como você disse, o que é que você tem a dizer? Gente, vocês que estão do outro lado, vocês não sabem quem aqui está. Se você está conversando com alguém pela internet, do outro lado, você não sabe os sentimentos dessas pessoas. A palavra correta é você ter amor. Não tem outra, Luiz. É você ter amor ao próximo, é você entender. Esse mundo virtual, ele está envolvendo, é a realidade do mundo hoje. Hoje as pessoas não estão mais sabendo viver sem a internet. Você acorda, já vai direcionado à internet. Você não dá nem um bom dia ao pai ou à mãe, ou ao mesmo pai com o filho. Não existe. A dificuldade que existe é essa relação em casa. Esse relacionamento presencial que hoje está se perdendo, Luiz. Então, a gente tem uma experiência vivida dentro do consultório em relação a isso. Então, hoje em dia, é o filho isolado, é no celular. Às vezes o pai chega do trabalho, o filho está no celular, é bom dia, não tem aquele olhar, bom dia papai, bom dia meu filho, como é que você está? Isso está se perdendo. Então, quando você me pede, Cleia, qual a palavra que você pode falar? Amor. Não tem outra palavra. Você recomendaria a ruptura? Isso que eu estou dizendo assim, a vontade que a gente tem, acompanhando o caso desse, é de cortar por completo. E você recomendaria, tem efeitos psicológicos também, esse corte completo? A gente acompanhou um caso muito grave de uma mãe que tirou o celular ali da jovem e ela acabou também, enfim... Essa ruptura é possível fazer ou não é por aí? De forma nenhuma. Escuta só. A ruptura, com certeza, vai abalar a questão psicológica, porque hoje a internet, o mundo virtual, virou um vício. Uma extensão hoje é um vício. É um vício de verdade. Se você tirar... O que é um vício? É uma doença. Então, se você tirar, ele vai sentir todos os aspectos psicológicos, como quadro de depressão, de ansiedade, de irritabilidade. Então, ele vai desenvolver umas questões emocionais. O que é que a gente orienta hoje? Hoje existe... O que é que reduz a nossa vida, Luiz? A nossa família, a escola, o lazer e a saúde. Então, o que é que está sendo substituído? Todos esses passos no mundo só, virtual. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas estão envolvidas, direcionadas só para a vida pessoal, na vida virtual. Em relação a esse caso particular que a gente assistiu agora no vídeo, veja bem, todo suicídio, ele, atrás de tudo isso que aconteceu, eu não assisti o vídeo todo, a matéria toda, mas esse rapaz, possivelmente, ele já vinha com algum transtorno psicológico, com algum transtorno de humor. E isso aí foi um gatilho. Entendeu? Então, assim, essa enxuveirada, esse é um monte de palavras, né, desagradável que as pessoas colocaram, não sabia
não conhecia essa pessoa por inteiro, não sabia seus sentimentos, suas emoções, não sabia a realidade de vida que estava vivendo e colocaram enxurrada de palavras desagradáveis. Se eu já tenho um quadro psicológico comprometido, minha saúde mental não está bem, isso aí é um fator de risco gravíssimo para um suicídio. Só foi um gatilho. Um gatilho muito forte. Então, muito forte. E quando você me pergunta o que é que a gente tem que direcionar, o que é que a gente tem que dizer aos pais, o que é que a gente tem que orientar os pais? Primeiramente, administrar essa rede social dos seus filhos. E não é o dia inteiro que você tem que ficar no quarto isolado, que você tem que estar no celular. Você tem vida, existe a vida real frente ao mundo virtual que nós estamos vivendo. Tá. Deixa eu perguntar assim, sobre a questão da aprovação social. As redes não criaram isso, né? As redes sociais não criaram essa nossa necessidade de muito antes, acho que desde enfim, até a história da humanidade do mundo é uma história ligada à questão de nós sermos aprovados ou não. As redes sociais potencializam essa aprovação ou não, e aí potencializam a frustração sobre uma não aprovação. E como você está dizendo, não adianta tirar, não adianta cortar, né? Não tem como fazer isso, você vai gerar outro dano psicológico. É administrar. Mas o que dizer à criança e ao jovem, e até nós mesmos, que também estamos lá, a gente fala muito em criança mesmo, também nas redes sociais, colocando ali uma postagem esperando se vai ter muita curtida, se não vai ter curtida, se vai ter comentário, se não vai ter comentário. Aliás, hoje virou currículo, né? Quantos você tem? Antes era com títulos e cursos, frustração também. O que é que se para que ele diga, olha, você está aí nas redes, fez essa postagem, você botou essa foto, fica tranquilo, se criticarem, fica tranquilo. Qual é a melhor forma de fortalecer a autoestima das pessoas que vão às redes e são ali criticadas, atacadas ou ignoradas, porque ser ignorado também dói. Veja bem, primeiro passo, nós nascemos para viver em sociedade. Então, a gente tem a necessidade do outro, certo? Então, o que é que está acontecendo? As pessoas estão deixando de se relacionar com o outro para se relacionar com o mundo virtual. Isso aí já é um primeiro passo para desenvolver um quadro emocional. Quando você diz, o que é que a gente pode dizer para levantar essa autoestima ou melhorar essa autoestima dessas pessoas que ficam conversando nas redes sociais e que vêm para você essas palavras, as críticas, né, os elogios, que sempre vai existir, gente, sempre vai existir elogios e sempre vai existir críticas, até mesmo presencial. Só que a gente precisa ter uma estabilidade emocional e maturidade para administrar essa luta. É uma guerra, é uma luta, como você colocou bem aqui, de seguidores. Então, dizia sempre eu concordo muito com Albert Einstein, que ele diz, ai da humanidade quando a tecnologia chegar. Por quê? Luiz, nós não estamos preparados a vivenciar esse mundo virtual que a cada vez mais está sendo brutal para a humanidade. Quando eu falo essa palavra, é forte. Eu acho que é a palavra mais correta. Brutal para a humanidade. Porque, gente, nós somos seres vivos cheios de emoções. Então, quando a gente assiste um vídeo de uma música linda, e quando a gente está bem, aquela música aflora sobre nós somos cheios de emoções. Quando a gente assiste um anúncio, até na TV, de tristeza, a gente sente também. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que mexem nas redes sociais, preste bem atenção no que vocês foram colocar, forem responder, forem pontuar numa mensagem, no vídeo, no que for, porque vocês não sabem, a pessoa que está escrevendo para você do outro lado, você não sabe como é que ela está. Aquela relação de olho no olho, eu estou vendo que você está bem. Nas redes sociais, é comum isso acontecer, de você ver muitas fotos lindas, muitas fotos maravilhosas, e de repente aquela pessoa não é aquela pessoa que está se sentindo, que está daquela forma do outro lado. Então é esse cuidado, dos pontos que eu peço às pessoas que estão nos assistindo, é esse cuidado de quando você estiver conversando com o outro, do outro lado na internet, e aos pais, essa questão de
de administrar esse filho, esse adolescente e também os adolescentes em relação aos pais. Porque a gente está vivendo uma vida muito competitiva, agora com esse mundo virtual, com essa pandemia, então mexeu com todas as questões emocionais nossas, pegou de surpresa, né? E aí, o que é que a gente aconselha no consultório? A negociação. Então, você precisa negociar tanto com seu pai como com seu filho. Entrar no bom senso, entrar em harmonia. Não tem outra saída, Luiz. Vocês têm que dialogar em casa. Vocês têm que conversar. Já é possível medir, você já tem medido, assim, você já tem conseguido medir os efeitos e os danos que podem ser causados numa criança que hoje já nasce, né, e vai convivendo, se filmando, se conseguindo fazer isso. Imagina, há algumas décadas o cidadão, o ser humano, só ia se olhar numa fotografia, né? Quer dizer, ela não estava ali geralmente fazendo filmagens e postando diariamente. Isso tem um efeito para a criança que, particularmente, nós só fomos nos ver filmados ou representados em alguma tela muito depois, né? De forma muito rara. Mas a criança hoje, já com 3, 4, 5 anos, ela já consegue se filmar, já consegue apertar ali o botãozinho e olhar para si mesmo e olhar seu desempenho. Isso gera um efeito lá na frente? Com certeza. Nós estamos no padrão de sociedade, só elogios, só um padrão positivo de coisas boas. A gente não está no padrão que o ser humano ele é movido também por defeitos, né? Então, o padrão é que a gente tem que ser perfeitos. Então, assim, se uma criança já começa a divulgar vídeo, começa a se olhar, e se ela for administrada de uma forma positiva, essa criança, com certeza, no desenvolvimento intelectual dela, ela vai desenvolver o quê? Positivo todo o contexto de sua vida. Porque a criança sozinha, ela não tem estabilidade e nem estrutura intelectual para interpretar aquela foto, entendeu? Ela, por exemplo, se ela filma, dá uma olhada naquela foto. E a interpretação dela, ela vai se achar sempre linda. E se ela se achar feia, ela já vai começar a desenvolver sintomas psicológicos, como tristeza. Olha, eu sou uma pessoa feia, meu cabelo é feio, da minha colega não é. Essa minha foto ficou feia. O vídeo da minha colega, como é bonito, como é positivo. Tem mais curtidas do que o meu. Então, isso, Luiz, tem que ser muito bem administrado. A criança, ela não tem estrutura psicológica, desenvolvimento intelectual para interpretar. Caso isso aconteça, os pais têm que estar sempre policiando as redes sociais, tanto de criança como adolescente. Agora, adolescente diz logo o seguinte, doutora Cléia, o adolescente diz logo o seguinte: é minha privacidade, está invadindo minha privacidade. Qual é o limite disso? Para dizer assim, você não confia em mim, não tem autonomia, não confia. Qual é o limite que os pais devem tratar isso? Como é que você trata isso lá no consultório? Eu ri para você, porque isso é muito comum acontecer no consultório. Não existe a questão do limite, não existe a questão de você chegar e impor o adolescente de hoje. E você vê que tem uma certa sensibilidade. O que existe é a negociação, a gente respeita o seu limite. A gente respeita, já cria a criança, já cria o adolescente, já orienta esse adolescente, que a gente respeita o limite dele. Mas existe a negociação. Ele é menor de idade, ele precisa da orientação do pai, a gente precisa orientar, mas tem que fazer essa negociação. Não pode abrir totalmente, não. Tem que mostrar para ele, direcionar, porque tem pai que deixa para lá. Não pode. Você tem que chegar, sentar, mostrar, aí que você é pai, ter a autoridade de pai e direcionar, e conversar, e negociar. É a melhor saída. E tem como substituir? A gente tem conseguido bons avanços substituindo. Assim, se eu vou tirar o celular, se eu vou tirar o uso das redes sociais, eu vou substituir isso. Por quê? Você não só tira e... Olha, Luiz, a gente tem que escutar. O que está a maior dificuldade na família é a escuta. Então, você tem que escutar seu filho, tem que perceber, tem que entendê-lo, tem que saber realmente o que é que ele gosta. A partir do momento que você for tirar radicalmente, se você está com essa intenção de fazer isso, você precisa primeiro descobrir o que é que ele gosta mais. Esse é o segredo. Para trocar. Para trocar. Olha, Luiz, hoje, com esse mundo virtual, os pais, vocês têm que ser muito estratégicos para não perder seu filho. Então, a palavra correta é a estratégia. Se você está com esse... preparar para... você está observando em casa que seu filho está muito isolado e está muito com o celular, com a internet...
12 horas do dia na internet, isso não faz bem, isso é prejudicial. Eu ia lhe perguntar quais são os sinais que você apontaria para dizer assim, olha, fique atento para esses sinais. Se eles estiverem sendo aparentados, isso. Procure corrigir isso. O primeiro sinal é o isolamento. Isolamento. O primeiro sinal, você gosta muito de ficar no quarto, no celular, o tempo inteiro. E outro segundo ponto, irritabilidade. Quando seu filho começar a ter irritabilidade, ficar impaciente, impulsivo, você preste atenção. Por quê? Não tem condições de um adolescente, uma criança, passar 12 horas no celular e não ter uns efeitos intelectuais. Ou ter um efeito na estabilidade emocional. Ali o cérebro não aguenta. É comum isso acontecer, uma fadiga cerebral. Ele não consegue passar 12 horas ou 24 horas no celular sem o cérebro olhar para outra figura, outra imagem. Porque ali, no decorrer do tempo, ele vai desenvolver uma fadiga cerebral, ele vai ter fortes problemas cognitivos, como atenção, memória, linguagem. Isso é sério, Isso é Luiz. uma fala importantíssima. Quer dizer que isso é se sério. Você não consegue mexer tanto no conteúdo, mexa na quantidade de uso. Exatamente. Reduzir. O que é que a gente pede aos pais lá no consultório? Que eles limitem de uma forma negociável. Não é uma limitação de uma forma de se impor. É uma forma negociável de limitação para fazer o uso. Porque o uso em excesso da tecnologia, do celular, afeta o seu cérebro. Desenvolve uma fadiga cerebral. Depois dessa fadiga cerebral, desenvolve todas as dificuldades de aprendizagem. Doutora Cléia, só para fazer um debate sobre a extensão desse tema, isso vale também para as aulas remotas? Existe um debate no Brasil em função da pandemia do retorno das aulas presenciais, porque os alunos passaram esse tempo todo, os estudantes, somente em aulas online, em aulas remotas. Isso também afetou e afeta a aprendizagem? Com certeza, Luiz. Mas a questão da aprendizagem da escola, você tem um tempo. Então, vamos dizer que os alunos estão assistindo aula pela manhã. Qual é uma saúde saudável para esses adolescentes, essas crianças que estão estudando online? Se pela manhã ela está em aula, então à tarde vamos jogar um futebol, vamos para uma academia, vamos caminhar, vamos sair, vamos conversar com um colega. Não, após aquele expediente de aula, à tarde continuar na internet. Aí afeta a questão emocional, na estabilidade emocional e neurocognitiva também. Tá. Porque ele está ali viciado o tempo inteiro na internet. Esse mal aí, a gente está falando de crianças e adolescentes, mas esse mal atinge adultos também, pode atingir adultos também de variadas formas. Você tem uma noção em relação a isso também? É um mal que, na verdade, a criança ou o adolescente está em formação, então fica mais vulnerável, mas os adultos também estão vulneráveis a isso também. A doença mais afetada no ser humano decorrente da internet hoje, do uso da internet em excesso, é o quadro depressivo e a síndrome de pânico. Está em incidência. Causado por isso? Causado pelo uso em excesso da internet, de celular, de computador, entendeu? Não tem qualidade de vida. Como fugir desse vício? A senhora falou, isso é um vício, é uma doença. Como fugir? A gente que entra no carro hoje e fica ali com o celular e não consegue, de um trajeto, às vezes um trajeto de 5 minutos apenas, você não consegue, nesses 5 minutos, não olhar para o celular. O celular. Põe uma música no carro, uma música que você gosta, esquece um pouco, chega em casa, deixa o celular de lado, vai ver a família, vai observar como está a família, vai tomar um banho, jantar tranquilo, tomar o café da manhã tranquilo. Você se disciplinar na sua vida, você deve se disciplinar. Tudo em excesso é prejudicial à saúde. Tá aí. Bom, doutora Cléia Brito, eu queria agradecer sua presença aqui no Rede Verdade, as ações e a forma como a senhora tratou o tema aqui. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, boa sorte ali no seu trabalho. Ô Luiz, você me permitiu só pontuar para os pais em relação a esse vídeo que foi passado aqui agora. Tenham cuidado, observem bem os seus filhos em casa nas redes sociais. Tristeza, isolamento, aquela vontade de morrer, tudo, não, eu vou morrer, que é melhor assim. Fiquem atentos, porque isso já são características do suicídio. Que aí, independentemente das redes, é algo naturalmente se preocupa. E naturalmente, os pais ficam se sentindo muito culpados em relação a isso. É isso.
os pais precisam ter essa negociação com os filhos, eles precisam ter essa relação, construir essa relação gostosa de negociação. Tudo é o diálogo. 2 palavras, gente, diálogo e amor. Isso não tem como fugir, dá certo. Bom demais. Doutora Clélia, muito obrigado pela sua presença. Pode ficar aí para a gente encerrar aqui. 1h59. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.